E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura desse torneio fantástico Norway Chess 2021. Só partida boa saindo desse torneio, hein? Claro, tem as clássicas e tem os Armagedons também que estão acontecendo, porque quando empata na clássica, Armagedon direto, 10 minutos para as brancas, 7 minutos para as pretas, e a guerra, que é o xadrez, não pode parar nessa partida de hoje, pessoal. Foi uma partida inacreditável, pelo mínimo, tá? Jogada pelo Arian Tari contra o russo Nepomniachtchi, e o tema dessa partida é a arte da defesa. O bom jogador de xadrez tem que saber como defender, e essa partida a gente vai aprender muito sobre como jogar na zaga. Então te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos à luta, que é o que o xadrez é, agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o norueguês Arian Tari contra o russo Nepomniachtchi, e o Tari começa a partida com ele, Equatrino, o favorito de Bobby Fischer, ele tá lá, sicilianinha jogada pelo Nepo, a partida segue com o cavalo em C3, um pouco mais posicional, e depois de D6, bum, F4, talvez não tão posicional assim, o Tari já começa a ganhar espaço na ala do rei, segue então G6, preparando o fianqueto, cavalinho F3, bispo G7 e bispo B5, bom, cheque até onde me consta, o Nepo cobre aqui com bispo D7, e agora bispo em C4, um lance muito malandro do Tari. Vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, por que fazer isso? Ele deu o cheque e depois voltou o bispo para C4. Então, a ideia é piorar o desenvolvimento do bispo das pretas, porque agora o bispo fica numa casa mais passiva. Esse bispo com certeza gostaria de estar na casa de G4, muito mais ativo, né? E vocês podem estar se perguntando, mas Rafael, por quê? Não pode jogar bispo G4 agora? Então, poder pode, a questão é, será que deve? Se tivesse sido jogado isso na partida, aqui as brancas vão ficar muito ganhas, tá? Porque tem bispo por F7 cheque, rei por, e agora cavalo G5 cheque, e tá caindo aqui o famoso bispo grobiano, e aqui as brancas têm um peão a mais, e as pretas têm o rei totalmente exposto, né? Então seria uma posição muito ruim para as pretas, então bispo C4 é um lance malandro do Tari. Fica de olho ali no ponto de F7. Cavalo em C6 jogado pelo Nepomniachtchi, a partida segue com D3. Liberando a diagonal do bispo de casas escuras, cavalinho A5 perseguindo o bispo de casas claras, e agora bispo em D2, um lance de desenvolvimento, e E6. O Nepo agora tá dizendo aqui, opa, Tari, meu guri, o teu bispo vai ficar super passivo nessa diagonal, batendo num granito, hein? O Tari logo vai tentar solucionar esse problema. Seguiu, dama em E2, cavalinho E7, e agora E5. Nessa posição o Nepo joga cavalo em F5, ativando as peças dele, e aqui o Tari, sim, ele concorda que o bispo dele tá muito passivo, volta o bispo para B5, e agora sim ele quer as trocas, hein? Tem uma ideia malandra ainda por trás desse lance. O Nepo jogou aqui o lance D5, agora bispo por D7, dama por D7, e aqui a ideia malandra do bispo B5 do Tari é cavalo por D5, ele jogou. Rafaelzinho, o Nepo perdeu um peão na abertura. O Nepo não é mais o mesmo? Vão dizer que nem o Magnus, né? Será? Não, o Nepo tá com tudo isso calculado, tá? Ele tomou em D5, depois de bispo por A5, dama B5 é a ideia dele, olha lá. Toca o bispo e toca o peãozinho de B2. O Tari ainda tentou defender, ele jogou aqui bispo em C3, defendeu o B2, só que agora D4, e o bispo é forçado a sair da defesa do peão de B2, bispo em D2, dama por B2, e estamos aqui nessa posição super desequilibrada, super tensa. Os dois jogadores agora protegem os reis, Roque, e agora o lance dama E4. O Tari anda em uma agressividade inacreditável. Ele agora tá de olho no peão de B7, mas observem, ele tá dando também aqui o peãozinho de C2. O Nepo aqui jogou B6, tá? Ele defendeu a ameaça das brancas para manter a ideia de ameaça dele. Agora as brancas têm que defender. E eu te pergunto, o Tari defendeu? Não! O Tari jogou nessa posição G4. E o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, a dama do Nepo tá totalmente afastada da ala do rei, e como a dama tá lá do outro lado, ele vai aproveitar esse momento para bolar um ataque contra o rei do Nepo. Será que funciona? Vamos descobrir, hein? O Nepo jogou agora o lance cavalinho E3, defendeu o cavalo dele, bispo por, E por, e agora o lance torre de A1, e aqui o Tari foi a all-in, como dizem no poker, né? Porque ele tá dando todos os peões na ala da dama, apostando tudo no ataque na ala do rei. O Nepo falou, peãozinho dado, pois não se olha os dentes. Dama por C2 e agora F5. E nessa posição o Tari já começa a mandar os peões para cima, foi jogado o lance torre de F, E8, talvez o primeiro lance defensivo do Nepo nessa posição, E6 jogado pelo Tari, e agora dama por A2, e aqui o Nepo foi pra loucura, tá? Ele tomou todos os peões na ala da dama, e o que ele tá dizendo pro Tari aqui é o seguinte, meu guri, se o teu ataque não funcionar na ala do rei, eu tenho 2 peões passados aqui e ganho o final, hein? Absolutamente. Então agora o Tari tá com essa pressão. O ataque tem que funcionar, porque senão tá perdido. Tem muitos peões passados na ala da dama. Então segue agora.
torre por E3 jogado pelo Tari, veio a tomada do ponto de E6 e ele tomou em G6. E aqui começa a arte da defesa, que é o que o russo precisa agora. O tema que surge é, existe uma pressão em H7, se tomar em G6 tá tendo cavalo G5, torre H3, a coluna H tá aberta, muitos temas. O Nepo aqui vai ensinar a primeira lição, hein? H6 é o lance que ele jogou. O que ele tá ensinando, Rafael? Olha lá, ele controlou as casas fracas, né? A casa de G5, que era uma casa que as brancas queriam invadir, e ao mesmo tempo ele não abriu a coluna H. Então controlar casas importantes e não deixar as colunas abrirem. E agora, como que segue a partida? G5 foi o lance do Tari. Agora botando mais problemas pra cima do russo, por quê? Porque agora, de novo, ele tá ameaçando tomar em H6, que vai liberar a casa de G5 e vai liberar também a coluna H. Então, dama D5. Mais uma liçãozinha do russo, hein? Ele tá dizendo aqui, trocar as peças mais ofensivas do teu adversário, que é a dama, né? O Tari pode trocar essa dama? Não! Dama H4 ele jogou, de novo apertando o ponto de H6, e agora, dama em F5, e aqui a terceira lição do russo. Eliminar as peças perigosas do teu adversário. O ponto de G6 é um peão muito, muito perigoso, porque ele limita, ameaça vários temas de mate aqui na casa de H7, F7, então tem que tentar eliminar as peças que estão incomodando a posição do nosso rei. Nessa posição, o Arian Tari deixou cair o peão de G6? Não, dama em H5, ele defendeu aqui o peãozinho, e agora um lance de uma profundidade inimaginável, torre F8. Esse lance é muito, muito profundo do Nepo, tá? E a gente vai entender a ideia desse lance nas próximas jogadas. Como que seguiu? O Tari jogou um lance lógico aqui, torre em E4. Mas, Rafael, o Tari não poderia jogar cavalo D2 agora, abrindo um super ataque aqui na torre, na dama? Então, esse era o lance que o Nepo gostaria de ver. Por quê? Sempre que o cavalo sai de F3, ele libera a casa de G5. Então sobra a dama por G5 e agora é com cheque, força a troca das damas. E nesse final o Nepo avisou, hein? Opa, tô ganho, hein? 2 passados aqui, não tem mais como segurar. Nessa posição, as pretas ficariam ganhas. Então depois de torre F8... o Tari jogou torre E4, que traz a ideia lógica de jogar torre G4 para defender o ponto de G5 e agora sim deixar o cavalo livre para expulsar a dama, a torre dessa coluna F. Então ele quer defender o ponto de G5 com torre G4, uma ideia lógica e natural. E agora o Nepo mostra a força russa, ele joga torre F6 e aqui estava a profundidade do lance torre F8, ele já tinha visto essa ideia. O que ele tá bolando aqui? Bom, ele tá ameaçando 2 vezes o peão de G6, não tem mais como defender isso. E a outra ideia que surge é, não pode tomar a torre, porque senão cai a dama na casa de H5. Olha a profundidade do lance, hein? Nessa posição, o Tari jogou um lance muito lógico aqui. Ele jogou o lance torre G4, defendeu G5. E agora o Nepo fez torre por G6. E aqui é uma posição bizarra, tá? Porque o Tari joga um lance aqui que não é possível que esse lance não funcione, que foi o lance cavalo H4. Olha que lance! Nessa posição, o Tari dá um duplo na dama, na torre, ele toca a torre na casa de a dama na casa de F5, e ele toca 2 vezes a torre de G6 com o cavalo e com a dama. Como? Como que as brancas não ganham essa partida? É a pergunta que não quer calar. O Nepo achou uma combinação aqui que eu acredito que ele já tinha visto. Lá quando ele jogou torre em F8, é inacreditável. Ele jogou aqui o lance mais forte dessa posição e único, dama por G4, e nessa posição Arian Tari, o norueguês, abandonou essa partida inacreditável da zaga, hein? Um zagueirão. Mas, Rafael, calma lá, por que ele abandonou? Tá dando a dama inteira aqui, então. A linha que surge brilhante é dama por G4 e agora torre por G5 e olha lá. Vai perder a dama. Tem que fazer dama por G5, peão por, o cavalo tá ameaçado e o Nepo avisou. Eu tenho 2 passados aqui na ala da dama, não tem mais como segurar. Aqui as pretas têm 20 pontos de vantagem, então muito, muito ganhas, né? São 5 peões contra 2, 2 passados, e a posição é absolutamente perdida. Uma partida inacreditável do russo Nepomniachtchi. Tá jogando muito xadrez esse guri, hein? Tá jogando muito xadrez, torre F8 foi brilhante, essa defesa toda foi brilhante, tá aí. O Nepo, então, jogando o Norway Chess, ganhou mais uma partida muito bonita. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos!